gente vai começar esse podcast aqui falando sobre medo e com uma pergunta muito comum para todo mundo, né? Quando a pessoa fala que ela está com medo, na verdade, o que está passando dentro dessa pessoa? O que é o medo de verdade? Essa é uma pergunta que, embora pareça simples, ela tocaria Paulo, Freud, tocaria Jesus, porque o medo, ele parece muito grande no início, mas, de fato, ele é mal interpretado. Porque quando a pessoa diz assim, eu tô com medo, a impressão que dá é o quê? Que é algo externo, não é isso? Tipo, é como se fosse uma força que tá te dominando, sei lá, um inimigo invisível que tá tomando conta de você e faz você não fazer aquilo que você quer. Mas, na verdade, o medo não é assim uma coisa que entra na gente, que veio de fora. É o contrário. É o que acontece dentro de mim, dentro de você. Tanto que, às vezes, você, por exemplo, tem um medo que é um medo que eu não tenho. Não é assim? E por que que uns têm medo de uma coisa, outros têm de outra? Por exemplo, minha menina, a Lise, ela morre de medo de, por exemplo, andar de elevador. Por quê? Porque ela traz uma interpretação errada sobre esse fato. Então, o medo vem a partir daquilo que a gente interpreta. Então, o medo, ele não nasce do fato em si. Ele nasce da percepção que eu tenho a respeito daquele fato. Vou te dar um exemplo bem simples para que você possa entender e todo mundo que está aqui nos assistindo possa entender também. Por exemplo, digamos que eu vou caminhar de manhã cedo, eu gosto de fazer minhas caminhadas, eu gosto de fazer academia, eu sou aquela que sou todo santo dia. Inclusive, a gente tem uma marca de roupa chamada Todo Santo Dia. E eu gosto de fazer minha caminhada de manhã cedo. Aí eu vou lá fazer minha caminhada, durante o dia eu caminho na mesma rua, do mesmo jeito, com os mesmos prédios, as mesmas árvores, enfim. E não sinto medo, tá tudo de boa, tá tudo tranquilo. Só que, vamos dizer que eu resolva agora caminhar à noite, sei lá, meia-noite, 1h da manhã. E daí super silencioso, não passa carro na rua, não passa nada. E daí aquela mesma rua, ela ganha um novo significado. Ou seja, a rua, ela não mudou. Mas o perigo talvez nem esteja lá. Só que a minha percepção mudou. E com ela o medo surge. Então, o medo não nasceu do fato, o medo não nasceu da rua. O medo nasceu da leitura a qual eu tô dando para a rua naquele momento. Você entende? Então, assim, quando nós conseguimos compreender de fato o que acontece dentro da gente, eu consigo mudar aquilo que está do lado de fora. Então, se o medo não nasceu da verdade, o medo não é uma verdade, na maioria das vezes, porque a gente vai ver que tem medos que realmente são reais. Um cachorro está correndo atrás de mim, aquele medo é real. Mas só que o medo que você me trouxe é um medo que ele é imaginário. Então, se ele é imaginário, ele pode sim ser substituído. E eu vou te contar algo agora que transformou completamente a minha vida. Inclusive, eu escrevo no livro Todo Santo Dia e eu falo que o medo é uma ilusão. Então, se eu acredito naquele medo, é uma grande besteira. Então, por exemplo, quando eu mesmo digo para mim, porque isso acontece, lógico, todos nós temos medo. Você tem medo, eu tenho medo. E se a gente não tem medo, tem alguma coisa errada. Você certamente não está arriscando muito, você está na total zona do conforto, porque o medo, ele demonstra que eu estou indo para lugares desconhecidos, lugares novos. Mas quando eu olho para mim e digo assim, eu estou com medo, o que talvez eu esteja dizendo para mim é que eu acredito em algo que não é inteiramente verdadeiro. Então, pode existir realmente até uma parte real, sabe aquela meia-verdade? Pode existir sim uma meia-verdade ali, mas pode ser que eu tenha acreditado na parte que me impede de ir adiante. E daí eu lembro de uma passagem da Bíblia que está em João, capítulo 4, versículo 18, que diz assim, que no amor não há medo. Você já viu essa parte, né? Que, na verdade, o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, olha só, o amor não luta com o medo. Então, não existe uma luta do amor para o medo. Então, o amor, ele lança fora o medo, ele expulsa, ele tira aquele medo de cena. Então, quando alguém diz para mim, ou eu mesmo sinto medo em algum determinado momento, eu procuro preencher o meu coração de amor, porque eu sei que o amor vai estar ausente. Porque quando o medo se instala é porque eu lancei fora o amor. Olha só, eu estava até comentando essa semana, eu sempre oro com os meus funcionários e eu estava trazendo uma lição que Jesus traz na Bíblia,
que nós precisamos lavar os copos e os pratos, né? Precisamos fazer essa lavagem. Ou seja, quando Jesus falou isso, ele quis dizer que a gente precisa limpar o nosso interior. Só que se eu limpo o meu interior, mas eu não preencho com aquilo que é o correto, eu vou ficar vazio e qualquer coisa pode vir me preencher. Então esse é um primeiro grande perigo, mas também um despertar. Então o medo não é um inimigo. O medo não nos persegue. Eu digo que quando nós estamos sentindo medo é que nós estamos mais próximo do nosso objetivo. Por quê? Porque se eu não estou sentindo medo, corre o risco de eu não estar nem fazendo aquilo que é o meu sonho. Eu estou na minha zona de conforto e minha zona de conforto não me causa medo. Então, quando eu sentir, eu preciso lembrar, opa, eu estou no meu caminho, eu estou na minha jornada, eu estou exatamente fazendo aquilo que eu deveria fazer, mas certamente eu não estou acreditando na minha força, naquilo que é a promessa de Deus para mim. Eu estou acreditando na ilusão, ou seja, na minha verdade que me conta que não vai dar certo, ou pelas minhas experiências, ou por aquilo que eu ouvi. Então, olha só, para quem está nos ouvindo agora, todas as vezes que o medo vier, preencha com muito amor, porque eu tenho certeza, se você colocar amor aí naquilo que está te causando medo, você vai conseguir lançar fora todo o medo. Então, Andrés, e tem muita gente que associa o medo a uma fraqueza, né? Às vezes Sim. até falta de fé e acha errado sentir medo. Mas pelo que você falou nessa primeira resposta sua, o medo pode ser uma oportunidade para essa pessoa. O que você acha disso? Sim, com certeza. Vamos colocar luz e verdade aqui na mesa. E isso é muito positivo. Quando nós temos vergonha de algo, a vergonha, ela não vem de Deus. A grande real é essa. E o medo, ele é uma oportunidade de crescimento. Por quê? Porque é impossível você não sentir medo, eu não sentir medo. Não existe quem não sente medo. Então, não existe um erro em sentir medo. Se você respira, por exemplo, existe algo que acione em você, uma proteção, e é muito natural, biológico e até mesmo da autopreservação espiritual você sentir medo. A grande questão é a seguinte: o que você faz com o medo que você sente? Então, sentir medo, eu vou sentir, como eu falei no início da nossa fala. Não tem como a gente não sentir. Por exemplo, vamos dizer que você tem um grande sonho e você vai arriscar muito grande para realizar esse sonho. Como que você não vai sentir medo se você está indo para algo que é desconhecido, algo que para você é muito importante e você está colocando, por exemplo, fichas altíssimas suas nisso aí? Como que você não vai sentir? Então, não é não sentir, é o que você faz com aquilo que você sente. Porque ninguém na face da terra vai crescer sem sentir medo. Porque olha, por exemplo, para uma cena da Bíblia. Eu gosto muito disso. Imagina essa cena. Você passou, por exemplo, 40 anos do lado de um dos maiores líderes da história, que foi Moisés. Você viu aquele marzão lá se abrir, né, para milhares de pessoas passarem. Você viu o maná cair do céu. Você viu aquela terra tremer. Você ouviu a voz de Deus, porque naquela época Deus falava com as pessoas. E, de repente, o líder se foi. E Josué está ali sozinho. E daí agora Deus fala assim para Josué: Josué, agora é você que vai levar o povo para a terra prometida. Só que olha só, Josué não é Moisés, Josué não tem a vara que abre o mar, não é verdade? Ele não tem mais o profeta ao lado dele, ele tem uma multidão atrás dele esperando, ó, lidera, porque agora é você que vai levar a gente para a terra prometida. Tem um Jordão na frente, um rio impossível de se atravessar, uma cidade gigantesca para conseguir conquistar. E o pior de tudo, que eu fico pensando aqui, imaginando, se Josué ele falha, aquele povo vai morrer. Então foi nesse momento, gente, que Deus fala para Josué assim, e ó, não foi nenhuma, nem duas, foram 3 vezes que ele diz assim: Josué, seja forte e corajoso, não temas, eu estou contigo. Então, se Deus precisou repetir 3 vezes para Josué, é por quê? Porque Josué estava morrendo de medo. Deus conhecia a missão dele, Deus sabia do medo dele. E daí, Deus não disse assim, se você perceber, Deus não disse assim: Josué, não sinta. Olha a diferença. Ó. Ele disse assim, ó, não sinta. Não, ele fala assim, ó, não tenha. Por quê? Porque sentir, ele sabia.
que Josué iria sim sentir medo, como eu vou sentir, como você vai sentir, mas não obedeça esse medo, não se curve para esse medo, não deixe esse medo decidir por você, porque sentir medo é humano. Agora, você tomar as suas decisões com base no medo, você não vai fazer quase nada dos sonhos que você tem na sua vida. Então, Josué precisou naquele momento, e serve para todos nós, eu estou trazendo esse exemplo da Bíblia, mas ele é muito forte porque ele serve para mim, para você, para todos nós que estamos aqui nos assistindo, que Josué ele precisou o quê? Receber um comando, para ele ser o quê? Muito maior do que aquele medo. Então, antes dele ver o milagre, ou seja, conseguir entrar naquela terra prometida, veio o quê? Uma ação. Então, o Jordão ele só se abre quando? Quando Josué deu a ordem. Os muros de Jericó, quando é que eles caem? Quando é que ele consegue exatamente entrar e avançar na terra prometida? Quando o povo começa a marchar. Marcha, começa marchando em silêncio, depois da ordem. Então, a vitória ela só veio depois que ele colocou o pé na promessa. Então, antes mesmo dele ver o caminho. Então, essa é a ordem que o céu hoje tem para mim e para você. Primeiro você pisa, depois o rio responde. Se Josué esperasse a coragem total vir no coração dele, ele nunca teria agido, assim como eu nunca vou agir se eu esperar que a coragem surja. Por quê? Porque a coragem ela só surge quando eu começo a andar, quando eu começo a caminhar. Então, se Josué esperasse que o medo desaparecesse antes dele dar o comando, o que aconteceria? Ele ia morrer ali no deserto, só que não era só ele que ia morrer. Todo aquele povo que estava com ele ia morrer junto. Então, muitas das vezes, quando você tem medo de abrir uma empresa, ou você tem medo de sair de um relacionamento, ou você tem medo de entrar num relacionamento, ou você tem medo de ser pai, de ser mãe, o que está acontecendo? Você não está matando só o seu sonho, você está matando o sonho de um povo todo que está do teu lado, que te ama e que quer ver você crescer. Então, talvez seja esse ponto que Deus está mostrando agora, nesse momento, para mim e para você. Que você não precisa ser completamente corajoso, você só precisa deixar o amor comandar o teu próximo passo. Porque quando você deixa o amor entrar, o medo sai. Então, eu queria que você começasse a pensar agora e refletisse, qualquer coisa dá pausa aqui no vídeo, mas qual que é teu Jordão hoje? Porque eu tenho um Jordão, você tem um Jordão, cada pessoa tem um Jordão na vida, não é isso? Então, para a gente começar, qual que hoje é realmente o passo que você tem que dar de fé e que você ainda não deu? O que você precisa começar? O que você precisa perdoar? O que você precisa encerrar? Porque uma coisa é certa, você tem que sair da onde você está, porque todos nós precisamos nos movimentar. Para a gente chegar onde a gente sonha, para a gente chegar onde a gente deseja, a gente precisa dar passos de fé. E Deus já deu a ordem. Agora Ele está esperando o quê? O teu passo. Ele está esperando... E sabe uma coisa legal que eu sempre falo? É você começar a visualizar, você começar a repetir com muita fé. Eu posso sim sentir medo, mas o medo não tem autoridade sobre mim, ele não me comanda. Deus mandou eu ir, eu vou, minha promessa já está lá, já deu certo. Então, se você percebe que quando Deus chamou Josué, por exemplo, aquele homem que era escolhido, treinado, ungido, ele precisou falar 3 vezes, gente, e ele falou, quem falou com ele foi Deus. É isso que eu fico mais assim, pensando na minha cabeça. Eu digo, meu Deus... Imagina, o homem viu o mar se abrir, maná cair do céu tudinho. Deus fala 3 vezes para ele, Josué seja forte e corajoso, Josué seja forte e corajoso. E ainda assim ele estava sentindo medo, então é natural. Mas sabe o que isso significa? Que Josué sim, ele estava com medo, mas mesmo assim Deus não acusou ele. Deus lembrou quem ele era. E isso que muda toda a chave. Sabe o que Deus falou? Ele falou assim, ó, Josué, todo lugar que você pisar, a planta dos teus pés, eu já te dei por promessa. Imagina, essa frase muda tudo, gente. Deus não diz assim, eu vou te dar. Não, eu já te dei. Então, nós sentimos sim medo. Por quê? Porque a gente ainda não acredita que é nosso. Mas a partir do momento que eu perceber que medo não é fraqueza, por isso que quando você perguntou, medo é uma oportunidade? Sim. Medo é uma grande oportunidade de crescimento, é uma grande oportunidade de eu aprender, é uma grande oportunidade de eu seguir. Então, medo não é falha. Medo é só um sinal de que minha promessa está muito perto. Olha só. Pega essa dica. Você começou a sentir medo, é porque está perto da promessa. Porque quando você não está sentindo medo nenhum, é porque você está estagnado, você está acostumado com o que você está fazendo. O que você está fazendo, você já sabe fazer. Aquilo não gera nenhum risco em você. Então, um sinal de que você está perto de entrar na terra prometida é exatamente quando você começa a sentir medo, quando você começa a arriscar, quando você começa a dar passo. O medo só aparece quando você está fazendo algo novo, quando você está fazendo algo que é grande, quando você está fazendo algo que
puxa, você nunca fez? Uau, como que eu vou fazer isso? Agora, quando você tá ali, confortável, no sofá, tomando uma cerveja, tipo, assistindo um Netflix, comendo uma pipoca, você vai sentir medo de quê? Você vai sentir medo de nada, é óbvio. Então, a grande pergunta hoje que eu faço pra você não é como eu paro de sentir medo. A grande pergunta, anota aí, se tiver um caderno, uma caneta, anota aí. Como que eu ajo mesmo sentindo medo? Porque o medo, ele não é para te paralisar. O medo é para você fazer, para você decidir, sabe? É para você colocar mais amor, é para você se jogar e acreditar, é para você se lembrar de quem você é, da promessa que você carrega. Porque olha só, quando o amor entra, o medo perde a lógica. Então, de acordo com o que você falou, eu vou até pegar aqui uma fala assim que a gente ouvia muito antigamente, né? Os nossos avós dizer que prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Sim. Existe essa relação com o medo? O medo é algo bom, como prudência, como cuidado? A gente tem como identificar se o medo é algo bom? Existe uma medida do medo? Olha, perfeita colocação. No fundo, eu só consigo enfrentar aquilo que eu consigo nomear. Concorda? Se eu não nomeio algo, eu não consigo exatamente enfrentar. Então, é importante nós percebermos qual é o medo que eu estou sentindo. Basicamente, tem 4 principais medos. Aquele que é real, que eu já falei, que é o biológico, que é aquele medo que te protege, é o medo, sei lá, você tá... A gente foi uma vez para os Estados Unidos e a gente foi para um parque de diversões e lá, tipo, qual era o nome do brinquedo, Tiago? Era um brinquedo lá louco da vida que virava de cabeça para baixo e era uma altura gigantesca. E aquele brinquedo chegou a parar a gente de cabeça para baixo. Então, tipo, eu fiquei com medo, o Thiago ficou com medo, minha menina Liz ficou mais com medo ainda, a Laís tentava não ficar com medo para não assustar a irmãzinha. Então, existem medos que são medos biológicos, que são medos reais. Então, esse medo que eu senti lá, o medo que você tá num prédio muito grande, tem medo de cair, sei lá, de colocar uma mão no fogo, é um medo real. Esse medo, ele é bom. Que nem você está falando, esse medo é bom, é um medo funcional, é um medo que te mantém vivo, né? Imagina, tipo, você vai ali numa BR, numa estrada na Anguera, e você não tem medo de atravessar ali, você tem que ter cuidado, porque os carros estão passando o quê? 100 por hora, 120 por hora, às vezes 200 por hora. Então, esse não é um medo que trava a tua vida. É o contrário, esse medo salva a tua vida. Aí tem um segundo tipo de medo, que é o medo emocional. E esse medo, ele nasce assim de uma dor passada que você teve, sabe? É aquele medo que ele aparece quando algo doeu lá atrás no teu coração, sei lá, você tinha um sonho de montar uma empresa, um negócio, aí você montou, aí você perdeu 100 mil com aquele negócio, 200 mil, fez uma dívida. Pô, agora você tem um medo de arriscar absurdo. Aí você foi lá, ser seletista, você dizendo, mas nunca isso é pra mim. Ou sei lá, você se apaixonou por alguém, você viveu um amor tremendo e tal, e puxa, você foi traído, você foi traída, e agora você acha que nenhuma mulher presta, nenhum homem presta, você não quer mais se relacionar com ninguém. Ou seja, é um medo que surgiu de uma dor emocional. Você tentou algo, você tentou e você fracassou. Agora você tem medo de tentar de novo. Acontece muito isso, eu vi muito isso na época de concurso público. Eu sou tabeliã, passei no concurso para tabelionato, enfim, e muitas das minhas amigas que entraram para estudar junto comigo, para juíza, para promotora, para tabelionato, pararam no meio do caminho. Por quê? Porque fez o primeiro concurso, não passou, então ficou morrendo de medo de estudar, porque não é brincadeira o que um concurseiro estuda, viu? Ele estuda assim, tipo de 10 a 12 horas por dia, e daí, imagina, você não tem nenhum cheque para você que você passou, não tem nenhuma garantia. Então, é um medo forte mesmo. Não passei, poxa, se eu passar 1 ano da minha vida, 2 anos estudando de novo e tal, e não passo. Então, é aquele medo, ele é de uma dor. Então, esse medo, às vezes, eu não vou estudar de novo, porque imagina, eu perdi 1 ano da minha vida. Eu não vou abrir uma nova empresa, porque imagina, vou perder 100 mil de novo. Eu não vou me relacionar, porque vai que a pessoa me trai. Esse medo parece prudência, mas ele é um trauma não curado. É a dor do passado cobrando o quê? Uma fatura no teu futuro. Então, é um segundo tipo de medo. Mas daí tem agora um terceiro tipo de medo, que a gente conversou agora há pouco, que é o medo relacional. É o medo que não é teu.
sabe? E esse eu costumo dizer que é um dos medos mais perigosos, é um dos medos mais traiçoeiros, porque é aquele medo que vem de fora e ele entra, gente, como uma verdade absoluta. Por quê? Porque ele é o medo de alguém que você ama demais, ou você amou demais, às vezes nem mais está aqui. Por exemplo, é o medo do teu pai. Eu tenho muito dos medos do meu pai. Eu tenho muito dos medos da minha mãe. E aquelas pessoas que mais você admira, que mais assim influenciaram na tua vida, é exatamente onde você carrega os teus maiores medos. Então, é muito legal você fazer a dinâmica e dizer assim, vem cá, quais são os medos que minha mãe tinha? Ou quais medos minha mãe tem? Quais medos meu pai tinha ou meu pai tem? Por quê? Porque certamente você herdou alguns medos daí. Então, é o medo da mãe, o medo de alguma coisa que o pai tinha, da cultura, da tua infância. E esse medo diz o quê? Se você fizer tal coisa, você vai cair, você vai se decepcionar, você vai fracassar. Enfim, se você arriscar demais, você pode perder tudo. Se você, sei lá, crescer bastante, você pode atrair inveja. Se você ganhar dinheiro, você pode virar alguém corrupto. Cuidado com o dinheiro, cuidado com isso e tal. Então, você acaba acreditando em alguns medos que, no fundo, não são teus, foram verdadeiramente herdados. Então, por isso que a gente tem que colocar luz para a gente conseguir, a partir da luz, vencer. E tem um outro medo, que é aquele medo tipo projetado. É o medo do futuro, é algo que não existe ainda. É algo que você deseja, mas daí você olha para frente e você tem muito medo daquilo dar errado. Então, esse medo, ele é mais paralisante ainda. É aquele medo que você fala assim... sabe aquele medo do e se? Ah, e se der errado? Ah, e se eu perder dinheiro? E se faltar? E se eu não conseguir? E se fulaninho me rejeitar? E daí o muito interessante é você perceber que esse medo, ele é 100%, e põe aí, escreve, ele é 100% imaginação. Ele acredita em um futuro, olha só, escuta bem, ele acredita em um futuro que não existe, baseado num passado que nem tem como se repetir mais. Então ele sabota o teu presente, entende? Ele sabota aquilo que você poderia estar vivendo. Isso é muito, muito grave. Por quê? Porque você começa a sofrer literalmente, você começa a ter, sabe, aquela suadeira, você começa a acordar à noite, você começa a ficar triste, deprimido. Por quê? Porque você começa a sofrer por algo que nem existe. E a ciência, ela dá um nome para isso, ela fala que é a idolatria da dor. Por quê? Porque o medo ocupa o trono do que deveria ser amor. E daí faz você servir para um futuro que nem real é. Mas daí você lembra do que eu tenho repetido aqui nesse podcast, que é: o amor lança fora todo medo. Ou seja, se existe amor, o medo tem que ir embora, ele não tem como ter moradia. Então, o que eu venço, Andresa, esses medos, não é lutando contra eles, não é brigando de jeito nenhum. É você substituir. Lembra sempre, sabe? Preenche com amor, preenche com amor, preenche com presença, preenche com verdade. Sabe? Se o medo diz você vai perder dinheiro, você vai falhar, você vai ser envergonhado, o amor diz eu já te dei essa terra, já deu tudo certo, você vai aprender, você vai avançar. Se o medo diz assim, ai, você vai ficar só, você não vai conhecer ninguém legal, todo mundo te trai, você vai dizer assim, não, Deus é comigo, tudo vai dar certo. Se o medo diz você não é boa o suficiente, você diz assim, não, minha graça, a graça de Deus me basta. E essa é uma grande chave para você vencer os medos que vêm para a tua vida. É você acreditar no amor de Deus. Escuta o que eu estou te falando. Acredita no amor de Deus, porque se Deus falou, você tem que acreditar nele. Não é o cenário que define a tua vida. O cenário, muitas das vezes, vai dizer para você parar. O cenário, às vezes, as circunstâncias vai dizer que vai dar errado. Mas se eu olho para as circunstâncias e para o cenário, eu paraliso. Eu tenho que olhar o quê? Para o que Deus me falou. Por quê? Porque quando eu olho para a promessa, eu continuo caminhando. A promessa, ela faz eu acreditar naquilo que vai vir. O cenário faz eu estagnar naquilo que eu estou vendo. Então, o que Deus realmente importa para ele não é como as coisas estão, mas sim como eu estou. Porque se você está com medo, você acaba não fazendo o que tem que fazer. Agora, se você está com esperança, se você está com fé, se você está com perspectiva de que as coisas vão dar certo, você começa a agir, você começa a se movimentar. E quando você se movimenta, o céu se abre
para entregar aquilo que é teu por direito. Então eu quero agradecer muito essa oportunidade de ter estado aqui hoje com você e tenho certeza que se você conseguir internalizar tudo isso que foi falado, a sua vida não mais vai ser a mesma. Me segue nas redes sociais, Andresa Carício Oficial no Instagram. Tenho vários livros publicados. Segue no YouTube, já comenta aqui, compartilha com várias pessoas. E sábado que vem a gente vai estar junto às 20 horas. Estou fazendo episódios, né, para vocês. Vai ter mais 2 sobre medo e eu tenho certeza que depois dessa série, o medo não é que ele vai embora, né? Você vai continuar sentindo, mas ele não vai mais deixar você paralisado.